isso aqui é muito mais específico naqueles exames intraorais e não no que a gente está fazendo agora. E agora a gente divide a estrutura dentária de uma determinada forma, para a gente identificar esses dentes, tá? Lembra que a panorâmica ela vai de ponta a ponta, então todos os dentes vão ser adquiridos nesse processo. E como é que ele divide radiograficamente essa estrutura? A título de ordem, né, para deixar de uma forma mais específica, a gente já falou do plano médio que divide a estrutura do dente, mas uma linha também no plano oclusal, que a gente já entende, já conhece também, né? E aí a numeração desses dentes, as identificações desses dentes, a gente já sabe que são esses dentes, já tem nomes, já sabemos quem são, só que eles se repetem em ambos os lados, então a gente precisa enumerar ele, né? Eu lembro que quando eu ia para a escola, lá no trabalho, estudava lá na Zona Oeste também, no Fernando Costa, eu adorava aquela escola municipal, e vinha a carreta de dentista da prefeitura, aí vinha a dentista fazer tratamento, e ela falava 33, 34, 35, 36, parecia um jogo de bingo assim, né? E eu não sabia o que ela falava, eu era criança, né? Hoje a gente entende. A numeração é o endereço de cada dente. Então, a identificação, a anotação dentária, ela segue um padrão de quadrante, muito semelhante ao que a gente tem na mamografia. Ela trata o estudo a partir de uma rotação num plano no sentido horário, né? Então, a gente tem um primeiro quadrante, lá do lado de lá, um segundo quadrante, um terceiro quadrante e um quarto quadrante. E esses dentes começam a ganhar números agora, tá? Então, o primeiro número trata do quadrante desse dente. E o segundo número dessa dezena que a gente vai abordar vai identificar que tipo de dente que ele é. Então, por exemplo, olha lá, deixa eu colocar todos, fica mais fácil. Eu tenho o primeiro dente do primeiro quadrante, segundo dente do primeiro quadrante, terceiro dente do primeiro quadrante. Vamos pular de lá que fica mais fácil com todos, né? Ó. Primeiro dente do segundo quadrante, segundo dente do terceiro, terceiro do segundo, quarto do segundo, quinto do segundo, sexto do segundo, e assim vai. Então, nas descrições patológicas vai estar lá, dente supranumerário empurrando, ou lesão de aspecto não sei o que lá, junto ao dente 38, junto ao dente 36. E aí eu lembro, ó, 31, 34, 35, 36. É o sexto dente do terceiro quadrante, tá? Primeiro do quarto, e assim sucessivamente. Segundo, quarto, diga. Os números, eles têm especificações do lado direito e do lado esquerdo? Não. A ordem, para eu colocar direita e esquerda, porque senão imagina, seria 1, esquerda superior, 2, esquerda superior, direita, né? Direita superior. Eles colocaram um número de dezena, onde a primeira dezena equivale ao quadrante superior do lado direito. A segunda dezena do lado de cá. Então imagina, isso, então, da metade para cá, do lado de cima, são os números de 10 até 18. Do lado de cá, de 21 até 18. Do lado de cá, de 31 até 38. E do lado de cá, ó, de 41 até 48. Tá? É uma forma de organizar essas estruturas para tratamento, para análise, para abordagem, tá bom? Entendeu? O siso também é cortado também? Também, ele é o terceiro moral lá atrás. Ele é o 29, ele é o 38. 38, 28, 38 e 28, dos dois lados, né? É 18 e 48. Isso, 18 e 48, exatamente. Ele é o oitavo dente lá de trás. Tudo bem até aqui, gente? Sobre equipamentos, agora é um pouco mais específico. Lógico, eu tentei trazer aqui para vocês uma parte mais generalista, gente. Isso é muito específico, né? Eu não sei que equipamento que vai ser abordado lá, né? Eu até perguntei se era digital, até para que se não fosse eu conseguisse especificar algumas coisas. Mas de modo geral, os equipamentos de radiografia panorâmica têm esse layout, né? Essa estrutura, esse design, né? Talvez uma cor diferente, um detalhe gráfico diferente ali, mas ele é constituído desse aspecto, tá? Uma coluna vertical, onde a gente consegue, através de uma mesa, de um painel de comando, ajustar a altura da realização do paciente, tá? Alguns aparelhos não descem muito,
Então, o paciente cadeirante teria algumas limitações. De modo geral, eles conseguem baixar bastante, tá? A gente tem que saber exatamente a questão do equipamento, tá? Ele tem um braço giratório aqui em cima, que gira em volta do paciente, e aí dentro dessa estrutura, a gente tem um mecanismo de movimentação, que é a engrenagem que faz essa estrutura rodar em cima do próprio paciente, o cabeçote, onde está a ampola de raio-x, e do lado oposto, o receptor de imagem. Em sistemas convencionais, é lá que está o cassete, é lá que entra a placa de realização do exame, tá? No sistema digital, a gente tem uma placa de detecção, que é normal em qualquer segmento digital hoje, tá? Como é que funciona isso? Assim como a imagem fotográfica panorâmica, que eu falei que a gente gira para um lado e a panorâmica aparece no sentido contrário, é basicamente assim que funciona. Quando o equipamento gira para fazer o processo de aquisição, ele gira de um lado para o outro e pega no sentido contrário. Então ele para a aquisição de um lado e vai para o outro. Ele pega, é mais ou menos assim que ele faz, né? A placa, a ampola está de um lado e o detector está do outro. Então ele meio que cruza o feixe. Ele começa a pegar o feixe. Imagina que agora precisamos da imagem, né? Imagina que eu é um braço, assim, faz isso. Imagina que eu tenho uma estrutura aqui, um crânio, não sei se todo mundo consegue ver. Se a ampola está virada para cá, o cassete está aqui, ó. Esse feixe vai pegar a margem de cá do cassete. E conforme ele gira, ele começa a adquirir em volta, adquirir no outro plano, para cá, tá? É uma aquisição cruzada. Fica estranho, porque quando a gente pensa numa projeção simples, radiográfica, a projeção ela é perpendicular e única, né? A gente não transaciona ela. Mas como é que é adquirido isso? Igual os antigos equipamentos de fluoroscopia, né? Lá atrás, quando a gente fazia a fluoroscopia, não sei se alguém teve possibilidade de fazer, os aparelhos analógicos, não digitais de fluoroscopia, você precisava dividir um cassete, uma imagem em grandes, para fazer um enema, um trânsito intestinal, por exemplo, na fluoroscopia, não no raio-x, na fluoroscopia, o cassete, a gaveta, ela se movimentava. Então ela abria uma placa de chumbo no quadrante A da película. E eu adquiri uma imagem. O chumbo se movimentava e a placa também. E aí eu adquiria o quadrante 2, quadrante 3, quadrante 4. O conceito é o mesmo. Então, conforme, isso no analógico, né? Conforme o aparelho se movimenta, uma estrutura com uma proteção lombífera colima e faz com que a aquisição fique adequada. Não é só a movimentação, né? Não é só a movimentação do receptor de imagem, da placa, adquirindo no sentido contrário. Conforme ela adquire, uma placa de chumbo se movimenta dentro da película, dentro do receptor, tá? Para que a gente não tenha radiação refletida, radiação secundária, espalhada, né? Que chama radiação espalhada, ocupando o espaço da imagem. Caso contrário, a resolução sinal ruído dessa imagem, a gente ia ter muito artefato, né? A primeira imagem seria ótima, a última imagem ia estar toda contaminada, ia estar toda velada de radiação, tá? Então é assim que ele funciona. No aparelho digital o aspecto é o mesmo, a diferença é que agora a gente não tem mais um cassete ali dentro, tá? O aspecto é o mesmo. Então hoje o que diferencia do convencional é que aqui eu tenho uma gaveta, muito semelhante ao mecanismo das mamografias, que você encaixa ela e quando ela bate lá no final, ela sobe uma travinha. E para tirar você só empurra ela pula para fora, tá? Então essa é a estrutura principal